Olá, bom dia a todos. Sou Fábio Oliveira, vou falar sobre o mercado de crédito, mercado que também está sujeito a todos esses aspectos macros aí que tanto o Genta quanto o Bruno e o Peixoto já mencionaram, né, de impacto negativo. Acho que tem uma dinâmica um pouco diferente no preço dos ativos, porque além do fundamento de crédito, a parte que a gente chama de técnica é fundamental para a formação de preço desses ativos, né. E aí eu vou focar um pouquinho mais nessa parte técnica para também dar uma cor da dinâmica do que tem acontecido no mercado recentemente. Esse slide que vocês estão vendo aí é a captação líquida, né, da indústria de fundo de crédito, e vocês percebem que ao longo de 24 a captação foi excepcional até o mês de outubro, então números muito fortes, influxo grande de dinheiro para dentro desse mercado, que contribuiu para os spreads de crédito ficarem cada vez menores, a despeito de uma piora de fundamento macro. E essa piora que o Genta comentou, ela não é de hoje, né? Isso é uma evolução de 24 inteiro, que vem sendo exacerbado mais recentemente e que acho que atingiu o pico em dezembro, quando teve esse movimento ah, do mercado com relação à quebra de expectativa por conta do pacote que ia ser anunciado, né, que demorou uma vida inteira para ser anunciado e quando veio, foi visto como insuficiente, para dizer o mínimo, para conter as expectativas negativas com relação à trajetória fiscal. E coincidentemente, né, nos últimos 2 meses do ano, a o fluxo de dinheiro para a indústria diminuiu. Então a gente viu saídas, né, de dinheiro da indústria, tanto em novembro quanto em dezembro. Em dezembro, esse número está um pouquinho, vamos dizer assim, subestimado, porque existe algumas transações específicas dentro da indústria de crédito, que na prática era simplesmente vestir um portfólio de banco para dentro de um fundo. Então, esse número é mais perto, você dá para estimar, é mais perto de 7 bi negativo do que esses 4,9 que a gente viu em dezembro. Ao mesmo tempo, né, quando a gente olha o lado também da oferta por parte das empresas de papel, embora a gente tenha visto um crescente, né, nas emissões ao longo do ano, a gente também viu que nos últimos 2 meses, né, esses são 3 meses, vai outubro, novembro e dezembro, o mercado veio aumentando cada vez mais essa oferta. Então, do ponto de vista de precificação, você aumentou a quantidade de ativos que a gente tem na indústria, né? Então, assim, você olha que outubro tinha sido, né, o melhor mês do ano em termos de emissões. Novembro teve uma pequena pausa, mas dezembro foi um mês extremamente grande em termos de emissões. Isso, quando você olha do ponto de vista de eh, preço, é exatamente nesses meses, né, e acho que dezembro é mais específico, e principalmente na categoria de ativos indexados ao CDI não isentos, a gente vê um aumento razoável de spread. Acho que tem que dar uma clarificada, né, que esses 60 bips que a gente vê aí no IDA-DI, em dezembro, ele tem um pouco de impacto de alguns ativos que abriram, o suficiente spread para começar a tradear não mais em CDI+, mas como percentual do par, ativos que estão mais estressados, vamos dizer assim, mas em geral, naquilo que é a alta qualidade, triple A e eventualmente um duplo A mais, a gente viu aí aberturas na faixa de 20 a 30 pontos ao longo do mês de dezembro. Eh, Ainda, em níveis que refletem muito mais esse aspecto técnico, né, de aumento de oferta de papel e redução de fluxo de dinheiro para a indústria, do que seria uma precificação correta, do que se antecipa de piora de fundamento macro. Acho que uma coisa que é bom ter na cabeça, essa piora não é imediata, né? Então, 2025, em termos de crescimento, está claro, né, que a gente vai continuar crescendo. Então, assim, não vai ser um problema para a maioria das empresas na questão do top line, da receita.
vai ser muito mais a questão de quem está mais alavancado e que vai ter uma despesa de juros muito maior, porque Selic a 15,5%, mais spread, você vai ter aí um custo de dívida entre 18% e 20%, dependendo do nome que você tá olhando. É difícil de imaginar que você tem uma operação que paga isso com facilidade. São poucos os setores que têm essa capacidade. Mas, em todo caso, a gente viu esse aumento de spread. A liquidez de fim de ano também explica um pedacinho, mas não muito, desse aumento. Na prática, o mercado fica menos líquido tradicionalmente aí do 15, 20 de dezembro para frente, mas essa abertura de spread a gente viu consistentemente aí do fim de novembro para dezembro, né? Deixa eu passar para esse. É, uma menção que eu, voltando um pouquinho aqui atrás, mas uma coisa que é interessante, e eu acho que é um aspecto que já foi mencionado no passado, é com relação ao quão divergente, né, em termos de comportamento, o mercado de isentas versus o de não isentas. A questão do 15% de isenção de R meio que faz um colchão para os spreads, né, então protege um pouco mais os spreads das aberturas, porque você tem o benefício fiscal de 15% de isenção no seu retorno. Paralelamente, ah, os outros players de mercado que não são isentos, e mais especificamente os bancos, eles têm um incentivo maior para carregar papéis de infraestrutura, de modo que, em geral, né, essa é a nossa expectativa, né, a gente acha que os spreads de infraestrutura vão eventualmente se mover, mas eles se movem numa dinâmica bem mais baixa, bem menos sensível do que os não isentos, por conta da diferença de tratamento fiscal. É, acho que aqui dá para falar agora mais especificamente dos fundos, né? Acho que o mês de dezembro, até pelo desempenho, a gente percebe, né, que os fundos que são na nossa grade, né, olhando os fundos tributados, né, o Corporate Light, o Top e o Plus, à medida que você vai andando nessa escala, eles têm um pouco mais de concentração de risco de crédito e um pouco mais de duration, então você vê efetivamente essa o impacto dessa abertura de spread de mercado, na medida que você tem mais prazo na carteira, teve um impacto mais negativo. A gente, como estratégia, tem tido carteiras bem mais curtas do que o IDA e na nossa expectativa, bem mais curta do que o mercado. Então, nossa ideia é que, apesar da abertura de mercado, a gente consiga surfar esse momento de uma forma mais defensiva e proteger mais as carteiras, respeitando esse nível de risco que cada mandato assume, mas, em geral, né, as carteiras tiveram menos desempenho em dezembro do que nos outros meses, porque está no mercado, tem exposição, vai sempre sofrer um pouquinho. Acho que também tem eventos específicos, né, mas que não vale para todos os nossos fundos, mas mais para o Top e para o Plus, de dois créditos que a gente que tiveram impacto mais relevante. Um deles foi Viveu, que foi uma posição que a gente zerou, era uma posição pequena, assim, total da posição era menos de 20 milhões de reais em todos os fundos, e a gente, é um caso que começou a ganhar liquidez na medida que o papel foi mostrando preços mais estressados, e a gente, em dezembro, zeramos a posição que a gente tinha em carteira. E o segundo caso é a Aeris, que é um papel que a gente tem, desde junho, reduzido posição dentro da liquidez de mercado que permite, mas mais recentemente aí a companhia soltou um pedido de assembleia para discutir um standstill no pagamento que vai ter agora em 15 de janeiro. O mercado perdeu liquidez e a marcação dele veio para perto de 50% do par, também acabou impactando negativamente a carteira. Mas, em geral, acho que para o movimento que aconteceu, a resposta foi bem positiva em termos de retorno e desempenho, né? Para o lado dos fundos de infraestrutura,
acho que o destaque que apesar de ter sido um retorno, negativo, né, mas quando você considera o o o fundo de debêntures IMAB da gente, que teve um retorno, negativo em dezembro, mas você compara ele contra os índices e contra o IMAB que seja, ele teve um retorno relativo bem interessante, basicamente que é fruto da a estabilidade dos spreads, mas principalmente da estratégia que a gente adotou ao longo do ano inteiro de 24, de correr o fundo com duration bem mais curto do que do o IMAB, né, o IMAB está perto de 6 anos plus de duration e a carteira nossa tem um duration, total de perto de 4,5 anos. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Em termos de perspectiva, a gente está com essa estratégia mais cautelosa, né, a gente acha que, 2025 não vai ser um ano, eh eh ser igual a 24 em termos de desempenho do mercado de crédito, mas é um ano que o carregamento vai se ajustar, e o desempenho das empresas, principalmente aquelas bem selecionadas, né, se você ficar fora de coisas muito alavancadas ou extremamente cíclicas, né, a gente acha que os setores mais estáveis vão ainda bem em termos de retorno. Adiciona-se a isso uma taxa básica alta, então em termos de retorno nominal, ainda vai ser uma categoria muito interessante para o investidor. Eu vou passar agora a palavra para quem tiver perguntas adicionais.